Olá, tudo bem? Nessa aula agora nós vamos falar sobre negação de proposição simples. Então eu vou dar alguns exemplos, tá ok? Para te auxiliar nos seus estudos. Vamos lá. O carro de José é vermelho. Bom, alguém poderia pensar assim: eu vou negar essa proposição, basta ele não ser vermelho, né? E colocasse assim: o carro de José é preto. Aí é um engano. Por quê? Na hora da negação da proposição simples, você tem que estar atento ao verbo. Então você nega o verbo. O carro de José é vermelho? Então a gente coloca lá assim, a negação mesmo. O carro de José não é vermelho. E o que, que isso significa nas possibilidades das cores do carro de José? Nós temos aqui, o carro de José é vermelho, poderia ser vermelho, e a negação seria não ser vermelho. O carro de José não é vermelho. Ele pode ter qualquer outra cor, menos a cor vermelha. Ok? Então, a negação, o carro de José é vermelho. A negação, o carro de José não é vermelho. Um outro exemplo, o Cruzeiro ganhou o jogo. Aí alguém possa pensar assim, negar, o Cruzeiro perdeu o jogo. Não. Novamente, negando o verbo, o Cruzeiro não ganhou o jogo. E quais eram as possibilidades do resultado do jogo do Cruzeiro? Ganhar, empatar ou perder, ok? Cruzeiro ganhou o jogo é uma é uma possibilidade. Quando a gente nega, o Cruzeiro não ganhou o jogo, quer dizer que ele pode ter empatado ou pode ter perdido, ok? Então, a negação, o Cruzeiro não ganhou o jogo. Vamos mais um exemplo. José tem sonho de ser rico. Bom, aqui nós chegamos numa situação que tem uns dois verbos, o ter e o ser. A gente fala assim, pô, mas eu nego qual verbo? Aí eu vou falar para você assim, ó, negue o verbo da oração principal. Por quê? José tem sonho ou José não tem o sonho, ok? José não tem sonho de ser rico. Bom, essa é a negação da proposição. Mas, Alessandro, e se eu negasse o segundo verbo, o ser? Aí você cairia na situação que José tem sonho de não ser rico. Seria mais um sonho dele, né? Uma hora ele tem o sonho de ser rico, a hora ele tem sonho de não ser rico. Tá ok? E é diferente, ok? No caso, ele pode ter vários sonhos, ok? E simplesmente não ter o sonho de ser rico. Tá bom? A proposição, a negação da proposição, então, José não tem sonho de ser rico. Um exemplo aqui. O tribunal entende que o réu tem culpa. Essa é uma questão que caiu no CESP. E o que, que acontece aqui? O tribunal entende que o réu tem culpa. A ideia central dessa questão é: há provas suficientes, ou seja, o réu é culpado, ok? E nesse julgamento aí, quais são as possibilidades que nós temos? Nós temos da pessoa ser culpada e o tribunal entender que realmente tem provas contra ele. A pessoa pode ter cometido o crime, né? E estar fora das provas, não ter prova contra ele. E ainda a gente pode ter o inocente, né? Que realmente não tem provas também não tem provas contra ele, porque realmente ele não fez nada. Existe aquela pessoa que fez algo, mas não deixou rastro, né? Não deixou nenhuma prova. Ok? E tem um culpado, que fez o ato e tem provas contra ele. Tá joia? Então, quando a gente nega a oração principal, a gente fala assim: o tribunal não entende que o réu tem culpa. Ok? Ele não entende que o réu tem culpa. Ou seja, ele pode ser uma pessoa que tenha cometido o delito e estar fora das provas e ser inocente. Tá ok? Aí já está negada a proposição. Ou seja, não há provas contra ele. Se a gente negasse o segundo verbo e que falasse assim: o tribunal entende que o réu não tem culpa. Ora, o tribunal
entender que o réu não tem culpa na verdade, entender que ele é inocente, ok? Então, mas ser inocente não necessariamente não nega a proposição, ok? O que nega a proposição é a primeira, essa frase aqui: o tribunal não entende que o réu tem culpa. Por quê? Porque neste caso ele pode ter cometido o crime e não ter provas, e também pode ser inocente. Cai na mesma situação do carro, né? Ou do jogo do Cruzeiro, tal, né? Por quê? Não basta afirmar que ele é preto. Ele, ele não ser vermelho é que nega a proposição. Tá, ok? Eu espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, clique aqui embaixo para curtir o vídeo, tal, mandar alguma mensagem de o que você pensou da aula. E se você ainda tem alguma dúvida com relação à negação de proposição, o que é uma proposição, quando a proposição é simples ou composta, tal, no site www Preparando para Concursos tem um vídeo de aproximadamente lá uns 40 minutos que eu falo sobre essa matéria aí, inclusive várias outras situações, como proposição com sujeito composto, o porquê que se considera uma proposição simples e não uma proposição composta, tá ok? Convido você então a assistir essas videoaulas. Um forte abraço aí e bons estudos.